Olá, boa noite. Nós estamos aguardando o nosso convidado, Gustavo, entrar na live. Você ouve bem, Eva? Vocês conseguem me ouvir? Sim, perfeito. Eu vou mandar uma mensagenzinha aqui para o Gustavo, nós já estamos aguardando ele. Só um minuto. Boa noite a quem está entrando. Nós estamos aguardando o Gustavo Guimarães, entrar aqui na live. Não sei se ele está com alguma questão de conexão. Só mais uns minutinhos que ele vai entrar. Gustavo! Gustavo entrou. E aí, Muito boa gente? noite, Gustavo. E aí, tava aqui perdido no Instagram. Instagram para mim também é uma novidade, um desafio sempre. Tudo certinho? Muito frio por aí? Tá super gostoso. Um climazinho bem Clima gostoso. ideal. É, bem bom o clima aqui. Adoro. Bacana. Gustavo, E aí? primeiramente, né? Vamos agradecer a sua presença aqui. Nós vamos conversar com Gustavo Guimarães sobre bioconstrução. Ele vai compartilhar um pouco do seu conhecimento, das suas vivências conosco. Vamos ter uma pincelada aí sobre bioconstrução hoje. Essa é a nossa intenção. E o Gustavo mora no Sana, certo, Gustavo? Aham, moro aqui no Sana, na região. Por isso que ele está falando. Aqui Região em de Macaé, ao pé da Serra de Macaé, Macaé, no área Sim. Rio de Janeiro. serrana. Por isso que É, ele está falando do friozinho. tá, mas tá É, gostoso, tá porque bem gostoso. você está acostumado. É. Bom, Gustavo, se apresenta um pouquinho para a gente. Hoje nós estamos na nossa sétima live, que é a profissão gestor de resíduos. Para que Uhum. as pessoas, os profissionais, quem é da área ambiental, quem se familiariza, possa ter uma percepção sobre gestão de resíduos em vários ramos. Então, nós começamos a falar sobre os resíduos gerados nas áreas farmacêuticas, hospitalares, e agora a gente está falando sobre construção civil. Na última semana, nós falamos sobre a construção com contêineres marítimos utilizados, perdem a utilidade dentro do cenário marítimo e aí eles podem ser reaproveitados como estruturas metálicas para a construção. E hoje você é o nosso convidado para falar um pouquinho sobre bioconstrução, passar um pouquinho do seu conhecimento. Se apresenta aí para o pessoal que está assistindo, para quem vai assistir depois a live. Então, vamos lá. É, Então, eu sou o Gustavo, eu tenho 46 anos, eu já tô, eu já estudo a permacultura já há algum tempo, há mais de 15 anos, e já tive algumas passagens na área da educação, e agora eu vivo aqui no Sana, onde eu tenho a possibilidade de trabalhar e exercitar todo o aprendizado que eu venho adquirindo no decorrer da minha existência terrena. É,
Eu acho que é isso, eu já fiz um monte de coisa na Acho que vida, é mas isso. a gente vai desenrolando aí na conversa, Tá e aí a certo. gente Então a gente vai. pode chamar de professor Gustavo? Não, não pode não, porque Não. não, eu não professo nada, né? Eu gosto muito de uma palavra, como eles chamam o professor em espanhol, que é maestro, né? O maestro, ele consegue, dentro da sua plenitude, entender o dom de cada um e que cada instrumento toca. Então, eu acho que no estudo da permacultura a gente aprende a observar de forma integral, né? Então, é, identificar onde estão os potenciais de cada um é um jeito interessante da gente se titular, será e se isso precisa, né? Eu não sou professor, acho que eu quero, se fosse intitular, eu ia falar que eu queria ser um eterno aluno para continuar aprendendo até o final da vida. Então tá certo. Então vamos trocar aqui hoje um pouquinho. Se o pessoal tiver dúvidas aí, quiser Por favor. perguntar, né? Então Vai vamos ser ótimo. interagir nesse momento aqui. E esse maestro, talvez aí como a permacultura, vai fazer essa harmonização, né, entre todos os recursos, entre esse ambiente que nós ocupamos e as nossas necessidades humanas de ocupar o espaço, né? Então, fala primeiramente um pouco para a gente, quando eu perguntei ao Gustavo, Gustavo, o que é a bioconstrução? Ele falou, olha, vamos começar pela permacultura. Então, explica para a gente um pouquinho o que é permacultura, quais os seus conceitos, os seus pilares, brevemente. Vamos lá. Então, como a gente abordar o tema hoje na verdade, resíduos, e acabou que a gente trouxe um pouco para a bioconstrução, né? E quando a gente fala em bioconstrução, a gente tem que entender que a bioconstrução ela não é simplesmente construir com terra, né? Ou com materiais locais. A bioconstrução ela está inserida dentro de uma visão maior que está dentro da permacultura, né? A bioconstrução ela está ligado a um leque de coisas, né? Como por exemplo a gente entender primeiramente, né, antes de botar uma casa, né, fazer uma bioconstrução, a gente entender o terreno, né? Mas eu vou falar um pouquinho da permacultura, né? Que a permacultura é uma filosofia que a gente tenta fazer, né? E trazer para a nossa realidade o fechamento dos ciclos. O que é isso, né? Se a gente vai fazer um tratamento de esgoto, esse tratamento de esgoto ele não é descartado numa rede de esgoto e depois a gente não sabe o que aconteceu com ele. A gente pensa sempre em trazer isso, tratar ele no local, resolver o problema. Ou seja, vou dar um exemplo aqui de um EcoSan, a bacia de evapotranspiração, a BET, que na verdade ela pega todo o resíduo, né, de águas negras, joga isso para dentro de uma caixa estanque e ali acontece o tratamento desse efluente e isso acaba sendo tratado ali pelas bananeiras, né? Pela evaporação e pela transpiração. Então e isso retorna em volta de um fruto, né? Então a gente conseguiu fechar, né, o ciclo. Então a permacultura ela pensa muito nisso, em como a gente fecha os ciclos, né? Gerei resíduo orgânico. O resíduo orgânico, para onde que vai esse resíduo orgânico? A gente aqui tem várias formas. Vai ser através de composteira, ou, por exemplo, dentro de um galinheiro, né? Estava vendo aqui a forma. E aí isso vai para o galinheiro, né? Aí a galinha come todo esse resíduo e isso volta em ovo para a gente, né? Ou isso vai para uma composteira, a composteira pega todo esse resíduo orgânico, isso é transformado em adubo, que isso volta para um canteiro, que esse canteiro a gente planta, que volta para a comida para a gente e o ciclo fica dinâmico, né? Então todas as nossas ações que a gente pensa em realizar, a gente sempre pensa no fechamento de ciclo. E isso faz com que a gente um jeito de se viver
mais harmônico com o ambiente que a gente vive, né? Então, toda vez que a gente vai pensar numa solução, seja ela na área rural ou na área urbana, que a gente também conversou com isso, né, Lu? Eu tenho muita referência de área urbana, mas eu vou tentar trazer umas soluções. Eu tenho muita vivência na área rural, mas eu vou tentar trazer para uma realidade mais urbana, através disso que eu estou falando, né? Desse olhar atento, né? De observar e interagir, que é um dos pilares da permacultura, né? A permacultura é uma tecnologia, na verdade, que foi compilada por dois caras, né? Que é o David Holmgren e o Bill Morrison. E eles pegaram conhecimento de vários lugares, né? Conhecimentos ancestrais, né? E aí ele compilou isso tudo num lugar e esses estudos estão aí, né? Depois eu mostro uns livros para vocês aqui, que são os livros de estudo, são os livros de cabeceira que eu tenho. Mas a gente usa o conhecimento de todos, assim, conhecimentos indígenas, quilombolas, enfim, isso tudo também permeia a permacultura, né? Toda essa ancestralidade. Eu acho que eu falei um pouquinho da permacultura de forma resumida aí, mas eu acho que deu, né? E aí, dentro da permacultura, vou falar mais um pouquinho, tem essa flor. E dentro dessa flor da permacultura, uma das pétalas é a bioconstrução. E essa flor engloba vários assuntos. Engloba o lado social, engloba o lado econômico, o lado... Eu não lembro mais da flor da permacultura, mas enfim, é um leque de coisas, né? Dentro da flor da permacultura. Isso, tecnologias apropriadas aí, ancestrais, exatamente. A permacultura fala sobre isso. E é um leque, a gente começa a viver e entender em cima desses processos, né? E a bioconstrução é uma pétala disso, né? Ela está dentro de uma amplitude, que a gente vai conversar um pouquinho mais aí sobre isso. Mas e aí, Lu? Vamos lá. Então, o objetivo é a gente fechar um ciclo, né? Nós precisamos, quando eu faço treinamento, por exemplo, relacionado a aspectos, impactos ambientais, a gente fala muito os aspectos da nossa interação com o ambiente. A gente interage consumindo alguma coisa e, no final das contas, a gente acaba gerando também, devolvendo alguma coisa para o ambiente. Então, a permacultura traz esse olhar, a bioconstrução, como uma das suas pétalas, né? Uma das suas ramificações, vem trazer, então, esse olhar de planejamento, como a gente conversou, né? De um pensar antes, para que a gente possa entender um início, um meio e um fim, né? desses ciclos, né? E aí, trazendo isso, primeiramente, ainda falando um pouquinho de você, da sua vivência, como que você teve contato, Gustavo, com a permacultura e com a bioconstrução? Quais foram, assim, as suas primeiras experiências? O primeiro contato? O primeiro contato surgiu uns 20 anos atrás. E isso veio através de livros e de conhecimentos, assim, né? E aí isso me chamou muita atenção e foi daí que eu comecei a ter contato. Mas o meu contato maior, na verdade, foi no Rio Grande do Sul, quando eu fui morar lá, né? E aí eu fui morar numa uma comunidade urbana, e lá eu aprofundei todos os conhecimentos que eu venho aprofundando até hoje, né? Desde a área, enfim, desde a área de plantio, de conhecimento das plantas, de bioconstrução, enfim. Aí é um mergulho no mundo também que eu vou compartilhar com vocês aqui, aonde que eu leio, aonde que eu me galgo aí para aprender cada vez mais. Certo. Então, a gente conversou sobre algumas vantagens, né, da bioconstrução, falando um pouquinho agora da bioconstrução, né, que a gente reduz a quantidade de resíduos,
você percebe que essa redução ela também já no momento da construção, vamos dizer assim, e também depois, né? Todo o projeto ele tem esse olhar. Que durante a construção a gente tem um aproveitamento de uma série de materiais que se tornaram resíduos, que seriam inservíveis, que talvez fossem para reciclagem, mas grande parte vai para disposição em solo, para aterros, e a gente consegue aproveitar esses materiais. E também no conceito da bioconstrução, a gente posteriormente também vai ter aí esse cuidado de aproveitar o que as nossas residências geram, no caso dos efluentes sanitários, né? Como você vai explicar um pouquinho mais aí sobre a evapotranspiração e tudo mais, e também o próprio aproveitamento energético que a bioconstrução traz, né? Também há muito essa proposta de uma iluminação natural. Fala um pouquinho para a gente essa parte. Você comentou assim, quando a gente vai construir num local, a gente precisa planejar, precisa conhecer esse local para aproveitar todas as características dele e pensar um projeto inteligente com a característica daquele local. Você comentou para onde o sol nasce, onde ele se põe, tudo isso é aproveitado. Fala um pouquinho para a gente. Quando a gente fala de bioconstrução, né, a gente tem o costume em falar entre a gente, assim, de falar, comprou um terreno, antes de construir, vai para o terreno e mora lá 1 ano. Quase na sua barraquinha, fica lá no seu terreno, para que você conheça aonde está, por onde passa o sol, qual é a área mais sombreada, por onde passa, né, os fluxos das águas, né, para onde estão os ventos, por onde passam os passarinhos, as borboletas, onde estão os animais, onde tem a maior influência de ventos fortes, de chuva, possível focos de incêndio, né? Enfim, essa interação, né, com essa visão macro, né, e holística que a gente busca antes de construir a casa. Para que quando a gente chegue num projeto final, né, da casa, isso tudo já esteja dentro de um planejamento, né? Dentro desse planejamento, dentro desse design permacultural. Né? E em cima disso a gente construir, né? Ele já começa, né, quando a gente fala um pouco de resíduo, né, e fala de material, quando a gente faz uma bioconstrução, a gente já pensa automaticamente numa pegada ecológica, né? Porque a gente usa os materiais, a gente costuma usar os materiais locais, né? Entender qual é a potência de cada lugar que a gente vai construir, por exemplo. Né? Eu vou construir numa área onde tem muito barro, né? Então aí a gente pode usar a técnica de terra ensacada, a gente pode usar o pau a pique, pode usar, dependendo da região, a gente pode usar a taipa de pilão, né? Aí a gente, dentro do entendimento desse lugar, é que a gente vai escolher que tipo de material nós vamos construir nossa casa, né? E com isso, a gente já diminui, né, essa pegada ecológica, né? Você imagina, né, assim, uma pegada ecológica da gente comprar cimento, do ferro, né? Enfim, desses materiais da construção civil normal, né? Então, isso tem uma pegada ecológica muito alta. Uma outra coisa é que, como os materiais são locais, né? Muitas vezes é a gente que colhe o bambu e a gente que prepara o barro, né? Isso tem uma redução também financeira na compra dos materiais, acaba saindo mais barato, e com isso a gente pode, né, quebrar esse paradigma, né, e investir na pessoa, né? Dinheiro pode vir para quem está construindo, né? Em vez desse dinheiro ir para uma Gerdau, ir para uma Votorantim, ou ir para uma grande empresa dessa que é altamente, né, poluente e nociva, a gente investe nas pessoas que estão cuidando da terra, né? Enfim, o que tem essa preocupação. Então, essa inversão de valor, ela na compra de material ela tem um custo menor, mas a gente
utiliza isso para poder investir nas pessoas, né? E com isso também a gente gera muito menos resíduo, né? Numa bioconstrução a gente tem, né, pouquíssima sobra, né? A gente, Sim. né, Isso isso, que essa etapa da logística é muito interessante, né? Porque realmente essa circulação, essa movimentação dos materiais, ela é muito intensa e ela também gera emissão atmosférica, também tem um consumo de combustível. Então, como você falou, toda essa pegada ambiental, ela é incentivada e favorecida com esse conceito da bioconstrução, né? Que é sim. aproveitar as características dos materiais, dos recursos daquele local. Então, essa etapa aí do processo é Uhum. muito bacana, muito inteligente. Nós tivemos aqui alguns comentários também, né? Falando sobre essas tecnologias apropriadas ancestrais. E, de fato, são conhecimentos que foram sendo aprimorados, mas que são úteis ainda, né? E são aproveitados na bioconstrução. Você usou um termo também muito bacana quando nós conversamos, né? Porque, assim, antes das lives, a gente sempre bate um papo com o convidado que a gente vai ter. Então, a gente conversou um pouquinho antes para se conhecer e para conhecer o trabalho do Gustavo. E ele veio para estar aqui conosco, né, através de uma das sócias da Ambicom, que é a Eva, que o conheceu numa oportunidade de viagem e tudo mais. E aí ela pôde conhecer, te visitou aí, viu o seu trabalho e achou Foi. super bacana trazer Hum, aqui para esse momento de conversa e de compartilhar essas experiências, né? é, Inclusive, a gente tem até a intenção, né, Gustavo, a gente tem um projeto aí para termos um curso para divulgar é, a uhum. bioconstrução. Uma das coisas muito bacanas que você trouxe na nossa conversa foi a questão do. Eu perguntei para o Gustavo assim, Gustavo, mas por que, de onde vem essa questão da bioconstrução? E você falou muito sobre a questão da consciência, né? Que é um despertar assim, de algumas percepções de como nós, seres humanos, utilizamos o planeta e precisamos interagir melhor com ele, né? E aí, Exatamente. dentro dessa consciência, dessas reflexões, dessa percepção, né, a gente começa a mudar o nosso agir, a nossa atuação no mundo, né? Então, acho que foi um Exatamente. pouquinho através disso. E a Ambicom, a Ambicom, né? Ela é Ambicom porque ela também tem esse lado de se ter uma consciência ambiental, né? E o ambi é o de ambiental e o com é de consciência. Quando a gente estava lá formulando o nome, ela teve essa pegada, esse olhar, essa sugestão, porque É, de fato, quando a gente traz conhecimento, quando a gente troca ideias, troca informações, quando a gente compartilha, né, conhecimento, a gente traz um pouco mais de luz para todo mundo, né, um pouco mais de clareza no na nossa atuação, na nossa ação, né, e eu acho que a bioconstrução tem muito isso, né, é você toda até. atuação na área ambiental, eu acho que tem já esse olhar, né? Muitas pessoas vão realmente para a área ambiental com esse foco de contribuir realmente, fazer um trabalho que faça a diferença, né? A gente fala em gestão ambiental, em gestão de resíduos, uma série de conhecimentos, de tecnologias, de regras que vieram sendo criadas, desenvolvidas, a partir dessa percepção de que não está tão legal. A gente precisa ter alguns limites, né, nessa interação ambiental. E a bioconstrução, acho que ela vai além, porque ela realmente. A permacultura ela tem uma visão além, né? Quando a gente estava conversando, a Lula me perguntou: mas que soluções da onde você começaria a falar, né? Que conselho você daria? Aí eu brinquei com ela, cara, que todo mundo, né, faça terapia e comece a se entender, né? Aonde que você está dentro desse planeta, sabe? Enxergar que esse planeta é uma casa maior. Então, assim, é, a gente tem que começar a agir mais com o coração, sabe? E entender que a gente precisa mudar,
né, as nossas ações mesmo, e com uma visão mais holística, né? Isso. E E porque aí, das nossas grandes questões é o consumo, né? E aí, quando a gente é, consome, né, como eu comentei, é, sabe, os aspectos ambientais, consumir, pegar recurso do ambiente, depois a gente vai devolver. E aí a gente vai ter que é. saber lidar com isso aí, né? Eu vou. O que que você acha de a gente citar um pouquinho algumas das tecnologias, né, da bioconstrução para o Acho que a pessoal gente pode poder falar um pouquinho, a conhecer? gente pode falar um pouco do, do é, a gente pode falar um pouquinho dos materiais, né? Sim, É, tá vendo? Ó, a Lívia, ela escreveu aqui, né? A Lívia é uma parceira minha aqui e ela, enfim, ó, a bioconstrução considera a casa nossa terceira pele. É preciso respirar, gerar saúde, bem-estar e desintoxicar. Quando a gente fala de uma casa, a gente está trazendo isso com um bem-estar pessoal, né? Então, assim, a gente coloca o ser humano, né? Assim, o ser humano junto com o ambiente de forma integrada, né? Então, é nesse ponto que eu falo que assim, a gente precisa mudar a nossa consciência, o nosso modo de pensar. Que sempre quando a gente fala em resíduo, né? Ah, o que a gente vai fazer com os resíduos? Eu fico pensando assim, né? O primeiro conselho que a gente tem que dar é assim, diminui o que você consome. Será que você precisa disso tudo? Né? É, se questiona, né? Da onde vem isso? Isso está vindo aqui por quê? Onde que eu faço isso, né? Quais são aí? Por que que essa empresa tá me vendendo isso, né? Então, se a gente começa a mudar esse modo de pensar, oi Eva, Olá. a gente começa a mudar essa forma de pensar, aí a gente começa, né? Aí eu acho que aí a gente pode começar a falar, né? Pô, né, do resíduo, da bioconstrução, mas a gente tem que buscar o autoconhecimento mesmo, a gente tem que. é, eu falei isso ali, né? Que eu tenho uma visão assim de que a gente está indo para um caminho sem volta, né? E, mas a gente precisa acreditar no humano, né? E uma das coisas que a gente precisa fazer é mudar o nosso modo de pensar, né? Quando a gente fizer isso, a gente vai melhorar o nosso, os nossos problemas ambientais, né? Mas a gente pode falar um pouquinho do material, né? Acho que a gente isso. separou. A Ela pediu aí para a gente falar um pouquinho dos materiais. A Eva, tu vai conseguir botar aí pra gente. Tô tentando, vou tentar aqui, mas vai falando. É, isso, porque eu separei umas fotos, né? Eu posso falar assim, quais são os materiais usados na bioconstrução. E aí eu separei umas fotos de trabalhos que eu fiz para vocês poderem entender, né, como é que a gente usa. Mas é, 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 e, e aí vamos lá, a Você gente colocou procura. para a gente, Uhum. ou vamos lá, falar um pouquinho, eu não sei se vai dar muito certo, deixa eu testar aqui. Vê do seu, isso. Melhor. Gente, ó, alta tecnologia, né? A gente é muito. Cara, a galera é high-tech, né? Então, Tá isso aí. apanhando aqui. Muito bom. Então, essa daí eu fiz uma bacia de evapotranspiração grandona, assim, lá em Paraty. E foi para dois prédios grandes, assim. Ela tem 7 metros de comprimento por quarto de largura. E ela está lá funcionando até hoje. Ela já está uma floresta, assim. Ela virou um microclima, assim, virou um jardim, né? As pessoas não acreditam que é nesse jardim que a gente consegue tratar os efluentes, né? Dentro desse sistema aí tem outras fotos, né? Tem uma caixa estanque, que a gente faz uma caixa impermeabilizada, e aí a gente trabalha com material local, com brita, com pedra, tá vendo? São as pedras que são retiradas do local, aí depois entra Então, aqui vocês entulho. cavaram
e retiraram pedras do próprio local para poder recompor tudo do aquilo. próprio local. A única coisa que não foi do local que a gente precisa acrescentar, por causa da granularidade, a gente precisa acrescentar brita e areia, né? Terra e planta, né? Então a gente faz um buraco para fechar ele depois, né? E aí ele trabalha através da evapotranspiração, né? Ela evapora através do sol e transpira através das plantas, né? É um sistema de efluentes. Que eu vou até... Eu acho que ele está aqui, o pessoal lá do Sereno, o Rafa, aí, que é um amigo também que me acompanha. A gente vai fazer um curso agora no dia 29 de julho. 29 de julho. Se o Rafa estiver ouvindo aí, confirma isso aí, Rafa. E aí a gente vai abrir também para se as pessoas quiserem conhecer como é que se monta e como é que se faz esse tratamento. A gente vai estar aqui no Sana, lá no Sereno, fazendo um encontro presencial lá. Com muita música, diversão também, enfim. E aí, nesse encontro, o foco vai ser o tratamento, essa tecnologia? Vai ser, a gente vai, isso, e a gente vai falar também sobre essas questões, né, de que produtos a gente pode usar, né, porque assim, não adianta a gente fazer um tratamento ecológico e continuar usando um monte de produtos bactericidas, né, por exemplo, vai usar aquele cheirinho no vaso, né, aí joga um monte de cloro, esses produtos, eles vão matar todos a microvida que existe ali, que são responsáveis pela decomposição desse efluente, né? Então, a gente, quando faz um tratamento ecológico, a gente também tem que mudar a nossa postura nos produtos que a gente usa, né? Que vai sempre, a bioconstrução e a permacultura vai sempre trazendo e mexendo por um conjunto de ações, né? Uma mudança da gente também. A gente vai mudando a nossa Gustavo, postura. A pergunta aqui, ela é voltada assim, tem algum impacto, o produto de limpeza? Ele vai afetar o tratamento diretamente? Então, é justamente isso que eu estou falando. Se vai usar um monte de cloro, né? Se vai usar um monte de água sanitária, todos os vasos vão ser tratados, vão ser limpos com esse produto, vai alterar o sistema com certeza. Sim. Com certeza. Aí procurar trazer os produtos que a gente tem, né? A gente tem produtos aqui na natureza que são fantásticos. A gente tem o bicarbonato de sódio, que é incrível. Ele misturado com limão é ótimo. Vinagre é um ótimo produto. A gente tem o cravo, enfim. Nós temos milhões de produtos na natureza que podem ser usados como produtos, né? Que podem ser usados substituindo os desinfetantes, substituindo os odorizantes, né? Essa aqui, Gustavo? E, consequentemente, diminuindo a compra de plástico, né? Com certeza, porque todos esses produtos vêm embalados, né? Com certeza. Esse daí foi um banheiro seco. Esse aí eu usei algumas técnicas nele que são legais. Não, acho que eu só fiz de pau a pique. Esse aí é um banheiro seco que a gente fez lá na Fiocruz, lá no Terrapia. Vou mostrar o interior. É um banheiro seco. Foi todo feito em pau a pique. Explica pra gente aí como funciona esse banheiro seco. Ele tem aqui... A taipa de mão, né? Como também é conhecido. O banheiro seco, né? A gente vai lá, utiliza o banheiro e depois, como funciona? Então, eu indico esse banheiro lá, ele foi construído da seguinte forma, né? O Terrapia, ele tem toda uma questão com alimento, eles trabalham com alimentação viva, né? E lá dentro do Terrapia, eles também desenvolvem um projeto, meu amigo Tiago, de agroecologia, né? Então, do lado desse banheiro, eles plantam vários alimentos, várias ervas medicinais, enfim. Então, o banheiro seco, ele é ótimo, né? Para ser usado como material de adubo, né? De adubo. Sim. Ele tem 2 assentos, como vocês estão vendo, né? Porque a gente usa da seguinte forma, a gente vai usar um assento, né? E quando ele estiver cheio, né? A gente vai ali, faz o cocô e joga um copinho de serragem, né? A gente adiciona carbono e aí ele vai se decompondo,
se decompondo, né? Ele vai encher e ele já vai se decompondo, né? Mas ele vai chegar um momento que ele enche, aí a gente tampa e passa para o outro assento. Nesse outro assento vai fazendo a mesma coisa, né? O tempo de maturação do Essa cocô, matéria né? orgânica. Dessa matéria orgânica do cocô, ela fica ali de 4 a 6 meses, né? É um sistema de tratamento de seco que a gente constrói uma câmera termofílica, né? A gente bota uma placa preta atrás, ela está virada para o norte, onde tem maior insolação solar, e essa chapa ela esquenta, pode chegar até, se eu não me engano, até 78 graus Celsius lá dentro, e isso ajuda na decomposição, né? E isso, tá Seriam vendo? essas placas aqui? São essas placas, isso daqui são os respiradores, né? Que o ar aquece, e isso é para diminuir ele não fica com cheiro, né? Mas quando ele tem cheiro lá dentro, aí ele sobe por esse respirador e joga lá em cima, né? Certo. Aqui. Isso. Então, os gases gerados vão sair por aí Vão sair por e o aqui. calor que a decomposição vai gerar vai ser absorvido por essas placas, é isso? Isso, exatamente. Exatamente. Ele funciona muito, e a gente pode usar esse composto para árvores frutíferas, assim. Ele funciona muito bem, por exemplo, para área degradada, assim, né? Se a gente compra um terreno, né, que a gente vai fazer um sistema agroflorestal, que a gente vai introduzir árvores, é muito, muito bom ter um banheiro seco, né? Muito bom porque a gente consegue fechar o ciclo também, né? Ele vai para adubação, a gente usa como adubação, né? As nossas fezes, ela também pode ser usada como adubação, né? A gente tem um tabu com o nosso Ao cocô. invés da água da descarga, né, a gente utiliza a serragem. A gente também economiza água, né? Para lugares que tem mais seca, que são muito, muito quente, que a gente não tem abundância de água, esse banheiro é super funcional também, né? Super Certo. funcional. Aqui tem uma outra foto. Isso, né? aí eu usei várias coisas, né? A gente, em cima desse banheiro seco, eu consegui fazer um telhado verde leve, né? Eu usei uma telha chamada telha Tetra Pak, e eu fiz um telhado verde leve com um material que se chama bidim. Eu criei umas grandes meias assim com terra dentro, aí fiz microfuros e plantei ali boldo do Chile, tapoeraba, algumas algumas plantas e ficou um telhado verde lindão assim, super funcional, tá funcionando. Eu tive lá recentemente. Esse banheiro já vai fazer, se não me engano, 3 anos. Eu tive lá e aí fiz a manutenção do banheiro, ele tá funcionando, tá lindaço. Eu indico quem quiser ir lá também no Terra Pires, tem vários, quem está no Rio de Janeiro, né, eles têm vários projetos bem legais, assim, que trabalham o coletivo, a questão humana, é bem legal. Alimentação, saúde, muito bacana. Essas bombonas brancas, elas funcionavam como o quê? É legal você trazer isso aí, que eu já tinha esquecido. Isso daí é um coletor de água da chuva. Ai, Né? que legal. E aí a gente pega toda a água que tem dali, a gente tem um dreno, ela tira essa primeira água, que é a água que vem com bastante resíduo sólido, e aí ela enche essas bombonas, e essas bombonas ela está direcionada para um círculo de bananeira, que é um outro sistema de tratamento. Uma vai para a pia, tem uma torneira que vai para a pia, e o excedente disso, o ladrão, vai para um círculo de bananeiras, que é um tratamento de esgotos de água cinza, né? Que são águas oriundas do banho, de pia, né? Que é um tratamento mais simples, né, de fazer. Certo. Então, aqui a gente reduziu o consumo de água, fizemos da matéria orgânica um adubo. Sim. O que mais? Não, Os gases ali, se bobear, a gente poderia aproveitar também, hein? Isso aí, ele não pode aproveitar porque o biodigestor, ele precisa de outras tecnologias para ele funcionar e precisa de um input contínuo de matéria orgânica, né?
o input de muita matéria orgânica. Aqui a gente tem reaproveitamento de várias coisas, toda a parte estrutural dele, de piso, é feito de pallet, também que ia ser jogado fora, né? A gente tem aqui, tudo é de pau a pique, de bambu colhido lá na própria Fiocruz, né? O barro também a gente precisou trazer de algum lugar, mas também é feito toda de barro. Aqui é super fresquinho, né? Sim. A Eva lembrou aí do telhado verde também, a Isso, tem o captação da telhado água da verde. chuva. Exatamente, Fantástico. E exatamente. aí, esse foi um projeto que você envolveu várias pessoas, pessoal da própria... Então, o pessoal lá da Fiocruz do Terrapia me procurou e falou, Gustavo, vamos montar um curso, né? Aí a gente deu um curso lá de 90 horas. A gente construiu esse banheiro do início ao fim, com um grupo. Aí eu tenho foto do grupo, eu acho. Ótimo, curso prático, né? E isso, foi muito legal, muito legal. O telhado verde ele tem várias funções aí que a gente. O telhado verde, por exemplo, é uma solução que a gente pode trazer, por exemplo, para dentro das cidades, né? Assim, o cara vai construir um Sim. prédio. Eu acho que isso já devia ser lei, né? Um calor danado. A gente tem Isso. todo o telhado verde para absorver calor, ele diminui o impacto da chuva, né? Ele traz os animais, a flora. Enfim, o telhado verde o telhado verde é uma solução muito legal para as cidades aí. Sim. Uhum. Eu te perguntei, né, quando a gente conversou um pouquinho sobre técnicas de bioconstrução para uma periferia, para cidades, para áreas urbanas e para as áreas rurais, né? E aí você comentou realmente dessa questão do telhado, né? Quanto que a gente não poderia refrescar as residências, os locais, né? Com essa solução. Com certeza. Aqui tem uma parte estética, né? Que o pessoal criou aí no barro fez um desenho bem bonito. A gente fez uma árvore. E isso é um tipo de trama que a gente usa, né? Tem várias tramas que a gente usa na taipa de mão, né? Essa daí eu chamo, né? Enfim, pode ser chamado também de outro nome, mas é uma trama cestaria, né? A gente, em pequenos lugares, assim, que a gente tem 3 bambus, em vez de a gente usar toda a trama tradicional, a gente usa essa trama cestaria e barreia em cima dela, né? Aí o barro entra aí nessa estrutura e a gente faz a taipa de mão, né? O pau a pique. É um tipo de trama para fazer o pau a pique. Ela fica bonita até sem o barro, né? Sim, fica lindo. Fica linda. A gente teve um comentário aqui, né? Que falou assim, o telhado verde absorve a água da chuva, devolvendo a área impermeável que normalmente as construções tiram. Exatamente. Ela diminui o fluxo das águas, né? Você imagina, você bota um telhado em cima, né? E ele vira um captador de água, né? Claro que também pode ter se você recolhe essa água para uma grande cisterna, né? Mas ela, por exemplo, ela tem essa função, ela diminui o impacto da chuva, né? O telhado verde vai absorver toda essa chuva, né? E nas grandes cidades, a gente, na verdade, quando a gente é tudo concreto, a gente cria, na verdade, pistas de concreto para que essa água corra com toda a velocidade. A gente teve agora em Petrópolis, foi isso, né? As pessoas vão construindo no morro, constrói as suas pistas de concreto, vem a cabeça d'água, vem a chuva, as águas todas correm por ali, né? Como se fosse uma pista de corrida para a água. Perguntaram aqui, a Eva perguntou, se o telhado verde deve ser feito por cima de um material específico. Sim. Ou pode ser qualquer telhado. Então, precisa, ainda mais quando a gente trabalha, por exemplo, dentro de edificações, ou caso a gente precisa. É um trabalho que a gente pode fazer ou com laje, ou nós podemos fazer com madeira, mas ele precisa ter todo um esquema de impermeabilização, né? A gente usa hoje mantas especiais para impermeabilização. Perfeito. Esse telhado, por ser uma estrutura pequena, né? E aí a gente fez aí eu montei isso aí em cima de um telhado, que é o telhado em cima de um telhado de telha Tetra Pak, né? Olha, esse aqui já tem um pouco o esquema do telhado mesmo, né? Então, esse daí, você falou que teve aí, você conversou sobre resíduo, né? E falou sobre contêineres marítimos.
Aí, esse E, telhado verde é em cima do container, ó. muito bacana. Fizeram uma estrutura metálica, né? Usamos metalon para fazer toda a estrutura A base e dele é madeira. isso, a gente usou compensado naval. E aí aqui tem essas tubulações que vão fazer a captação Isso aí é da o água. dreno, né? É o dreno, né? É a parte de Sim, drenagem do telhado. É a parte de, certo. de drenagem do telhado. E isso aí, para um container, funciona muito bem, né? Você imagina, o container é uma caixa de metal que absorve muito calor, né? Se a gente coloca um telhado verde em cima desse container, ele diminui a temperatura, né? E com isso você diminui várias coisas. Se você diminui a temperatura do container, você não precisa ter ar-condicionado ligado a todo vapor, né? Enfim, Sim. é Na uma, é semana um... passada, justamente, o Ian Vasconcelos, que esteve conosco, ele mencionou que o container tem essa questão esse desafio do controle térmico, porque ele tanto Uhum. aquece demais quanto esfria demais, né? Então, o telhado verde seria uma solução É. ideal. E esse dreno aí, se a gente tivesse um sistema de captação de cisterna, a gente poderia usar toda essa água para ir para Sim. um lugar apropriado para fazer reuso dessa água, né? Essa água poderia ter reuso para vários lugares, para descarga, enfim, para uma horta, um sistema de irrigação. Aí depende de como a gente vai usar. Aqui tem essa foto, né, certo, aqui Então, é terra aqui? eu uso no final ali do lado esquerdo da foto. Essa daqui é a parte do dreno, né? Eu uso brita para conter o Aqui. processo de lixiviação e segurar a matéria orgânica e não entupir os dutos de drenagem. Então eu uso a camada de brita em volta, em cima desse dreno todo que vocês viram lá do caninho, em cima deles tem brita plantada, tem brita, né? E essa Sim, para proteger. brita, isso, exatamente. E aqui o resultado final. A gente ainda faltou um pedacinho aqui, mas ele ficou todo gramadinho, né? É um telhado verde extensivo, a gente pode botar uma cadeira lá em cima, por exemplo, para curtir o visual, enfim. Ah, bacana. É uma É um segundo solução, andar. um segundo andar e você aumenta a sua área também, né, do container. O container costuma ser muito pequeno. Então a gente aumenta uma área, por exemplo, né? Isso aí pode ser uma varanda, enfim. Dependendo do Sim, projeto, pode ser uma área de cultivo, de medicinais, de plantas aromáticas, enfim. Aí a gente pode usar nossa imaginação, dependendo do projeto. e você acha que essa Aí foto é de do novo, pessoal esse é de novo aí a foto do pessoal que ajudou aí, que participou da construção do banheiro seco. aqui é Essa, uma escada, né, descendo. essa daí é uma casa que a Eva conheceu, né, quando esteve aqui no Sana, e é a casa da bioconstrução que nós fizemos. Ela é uma casa de 2 andares, toda em pau a pique, toda em taipa de mão. Essa técnica que vocês estão vendo aí na escada é uma técnica que a gente chama de cordwood, né? A gente faz uma massa, né, com barro, areia e cal hidratado. Se não tiver o cal hidratado, a gente acaba usando uma quantidade reduzida de cimento. E aqui eu usei garrafas também, né? Essa madeira são madeiras que foram encontradas no terreno e aí a gente usou ela para fazer essas paredes. Ficou lindaço. Essa casa é super bonita. É linda. E essa parte da iluminação também é muito bacana, né? De Ah, isso aproveitar. aí. A gente aproveitou toda a iluminação. Ela é toda com bastante janelas, entra bastante luz na casa. É uma casa super quentinha, uma casa que não mofa. É muito interessante. É uma casa super saudável, né? A bioconstrução também traz isso, né? Saúde e bem-estar para quem mora nela. Sim. E uma das perguntas que eu fiz para o Gustavo é o que no dia a dia, né, ele faz, né, ele indicaria para a gente fazer. E aí, eu acho que esse aqui é uma das coisas que você faz no dia a dia, né, e que vão ajudar aí a É, reduzir a quantidade de resíduos, porque vão transformar o resíduo no quê? Num?
Eu Isso aí. chamo isso aqui de um biotijolo, né? Isso aí tem duas coisas. Primeiro que a gente começa a entender o que a gente gera de plástico, né? Então a gente observa o lixo que a gente está gerando, né? E isso aí, eu pego essas garrafas, ela pode ser garrafa de 2 litros, ela pode ser garrafa de 1,5 litro, garrafa de 5 litros, garrafa de 10 litros, garrafa de detergente, seja qual for, ela é muito usado em lugares onde não tem coleta de lixo, né? Então a gente vai compactando isso aí, vai compactando esse lixo seco, esse plástico, né? Vai socando, compactando, ele fica um bloco duro. E quando a gente vai fazer as paredes de barro, seja a fundação ou seja na própria parede, né, de cobre, de barro, a gente introduz esse material dentro das paredes, né? Ele funciona também como antitérmico, O né? preenchimento. É, Sim. Então também faz uma proteção térmica, né? uma proteção térmica. É muito bacana o biotijolo, é muito legal. Uma solução para o lixo, para quem está na cidade, assim, se as cidades fizessem biotijolo, dariam para construir casas e casas e casas só usando esse material. Fantástico, Gustavo. Então, é Existe. uma garrafa, né? Uma garrafa PET que a gente diariamente gera em casa, né? E aí você falou todos os plásticozinhos que você vai gerando ali no dia a dia, você vai colocando dentro dessa garrafa, né? Até que ele vai ficando ali compactado e a gente vai ter aí um biotijolo. Exatamente. Eu tenho aqui, ó. Ele está aqui do meu lado. Ele fica do lado do meu lixo, né? Uhum. Muito legal, muito bacana. É uma ideia aí para o dia a dia, né? Como eu te perguntei, o que a gente poderia fazer, quais soluções vão ajudar a promover uma ação mais consciente, né? E a própria bioconstrução, como você falou, todos nós podemos ser um bioarquiteto, né? Conhecer aí e aplicar no nosso dia a dia. Então, o biotijolo é muito legal. A gente tem que. A gente também tem que lembrar a importância do consumo, né? Se a gente vai consumir, por exemplo, a gente procurar comprar, né, de produtores familiares, orgânicos, né? A gente comprar direto do produtor, fazer essa ponte, né? E quando a gente faz isso, a gente automaticamente reduz o resíduo, né? Sim. A gente teve um comentário que falou que é isso, é tratar o recurso antes de virar resíduo, né? Então, enxergar no que a gente chama hoje de resíduo, que eles são materiais, que eles podem ser reaproveitados, que eles são recursos, né? Que podem virar aí algo útil. É isso aí, que a gente fala, observar e interagir, né? E aquilo que eu falei, como é que a gente vai fazer as construções? A gente faz as construções com aquilo que a gente tem. Se a gente gera isso, esse resíduo, e a gente não dá conta, né? Nós somos os únicos animais que não dão conta do lixo que gera. O único, né? E assim, e é o único animal que faz cocô na água também, que a gente bebe. Né? E aí a gente cria as soluções. A gente costuma dizer que na permacultura a gente consegue enxergar um problema, no problema vem a solução, né? Se a gente tem esse material, né, que a gente gera o biotijolo, a gente vai fazer esse material, né? Sim. Então, hoje o resíduo ele consome um grande recurso financeiro para ele poder ser destinado, para ele poder ser tratado. E aí a divulgação dessas práticas e dessas ideias traz também uma grande contribuição para o aproveitamento desses materiais, desses recursos, né? Para enxergar o resíduo, né? Grande parte dos resíduos como materiais, como úteis para outros processos, para outras atividades, para outros empregos, né? E isso gera uma coisa que eu acho fundamental, que é a autonomia, né? A gente ter autonomia, assim, a gente gera autonomia. Eu faço meu lixo, eu gero meu lixo, eu cuido do meu lixo. No tratamento de esgoto, eu cuido do meu esgoto. Enfim, se eu tenho composteira é porque eu tenho o meu alimento, né? E isso se gera autonomia, né? Quanto mais autônomo a gente for,
melhor. Tá certo. Gustavo, a gente Pô, está chegando um pouquinho nossa, no fim da então, do nosso eu vou, tempo. tá, eu vou trazer assim, ó, quem gosta desse assunto de trabalhar com resíduo na cidade, existe uma técnica que se chama Earthship, que é de um cara chamado Michael Hammonds. Esse cara ele só trabalha com lixo. Quem tem curiosidade depois entra lá que dá para ver um trabalho que ele faz que é bem interessante com o aproveitamento dos resíduos. Ah, certo. E palavras finais? O que você deixa de mensagem para a gente? O que você estimula a bioconstrução, a divulgação? Acredito que sim, né? Porque você deu vários exemplos aí de orientação, de treinamentos, de curso, de tornar esse conhecimento mais divulgado, né, para as pessoas, né? Sim. Então, o que você nos diz aí com palavras finais para nossa live? Ah, passou rápido, né? Rapidinho. O que é bom passa rápido. Caramba. É, de palavras finais, eu acho que assim, é, a gente precisa colocar nossos pensamentos e as nossas ideias em ações. Eu acho que isso é muito bacana. A gente precisa criar e precisa trazer para a nossa realidade as ações. Tentar fazer com que as coisas que a gente acredita, as coisas que a gente quer, que a gente gosta, em ações efetivas. Então, vamos procurar se despertar e praticar, ir para ação. Eu acho que ir para ação é uma, é uma, é um bom conselho. Porque eu acredito, né? Eu acredito na autonomia, eu acho que todo mundo é capaz de fazer seu próprio esgoto, de fazer sua própria casa, de ter seu próprio alimento. E para isso a gente precisa partir para a ação, né? Conhecimento das plantas, fazer nossos remédios, nosso material de limpeza. Então, eu acredito nisso, na autonomia. Tá certo. Gustavo, a gente quer agradecer. Acho que muitas pessoas aqui já parabenizaram, né? Compartilhar ideias também dentro da bioconstrução, da permacultura. A Eva falou aqui que já está ansiosa para o curso. Ela quer, a E gente vai conversar aí, Eva. Vamos ver se a gente consegue montar um curso bacana. Vai vamos ser sim. sim, Quem se né? interessar, chama lá no direct para a gente colocar esse projeto aí em prática, né? Como você falou, Uhum. através do conhecimento, através da prática, a gente pode ir transformando todos os locais e os cenários que nós estamos. Então, também, na abordagem do profissional que está entrando na área ambiental, conhecer, reconhecer essas possibilidades, né, faz com que ele consiga participar, incentivar projetos, elaborar projetos dentro do próprio local onde ele trabalha, né, Exatamente. que promovam esse reaproveitamento dos materiais, É, essa percepção de que tudo que a gente gera pode ser útil de alguma outra forma, né, é. e basta a gente conhecer as práticas e conseguir colocar É, elas para acontecer. e sempre ter esse pensamento. Toda a minha ação, que ela precisa ser, ou um tratamento, seja o que for, ela precisa fechar o ciclo. Sempre. Perfeito. Esse pensamento, ele precisa vir. Em qualquer solução que seja, o pensamento, o Sim, fechamento de ciclo precisa vir. Para onde vai essa perfeito. água, onde eu uso, por que eu uso, ele vai ter um fim. Sim, Vou fazer, tem um início, tem um fim. Ele é cíclico. Ele precisa vir, retornar e voltar, retornar e voltar. Quando a gente começar a trabalhar com projetos de engenharia, projetos arquitetônicos, né, projetos, né, dentro da cidade, sempre pensando em fechamento de ciclos, aí a gente vai começar a resolver os problemas de forma mais eficaz e aproveitando a energia que está aí, né? certo. Então, perfeito. Acho que para as palavras finais, né, essas palavras estão perfeitas. Nós fecharmos
o ciclo, né? Eu acho que também traz para quem está atuando na área um pouco de criatividade, né? Esse buscar, você não deve ter uma solução, deve ter algo melhor a se fazer. E aí a gente consegue buscar conhecimento, né? Desenvolver novas práticas, enfim, ou implementar boas práticas que já existem que nós não conhecemos. Então, essa busca por fechar o ciclo, o próprio gerenciamento de resíduos, uma das características, os requisitos que se tem legalmente é essa rastreabilidade, de saber onde começou e onde termina, né? A norma de gestão ambiental, ela também está dando um foco no ciclo de vida dos produtos. Então, tudo isso, né, aplicado no dia a dia, vai trazer essa busca maior por esse fechamento de ciclos, né? Já que o resíduo muitas vezes a gente enxerga como um ciclo final. Ah, acabou aqui, não tenho mais o que fazer, vou descartar. Mas aí, eu posso reaproveitar, eu posso reutilizar, eu posso reduzir, né? Então, que a gente, através do conhecimento, possa buscar também esses outros caminhos na geração de resíduos, na Sempre nossa interação com o meio pensando ambiente. e sempre pensando na redução dele. Porque Sim. mesmo reduzindo, a gente vai ter que trabalhar isso. Então, quanto menos a gente consumir produtos que a gente não sabe para onde está indo, melhor, né? Então, a gestão de resíduo ela é importante, mas a educação e a consciência precisa vir junto para que isso funcione. Sim. Né? Então, vamos agradecer a todos que estiveram aqui conosco. Agradecer Obrigado, ao Gustavo e enxergar, né, essas possibilidades. Hoje a construção civil é a indústria que mais gera resíduos aí no mundo. Então, há outras formas de se construir, né, ou de isso se aí. reconstruir. É isso aí. Quem tem um sítio, quem está com vontade de ir para a terra, quem quer fazer uma bioconstrução, diminuir o impacto, fazer uma casa mais saudável, aí entra aí em contato com a gente faz aí um projeto de arquitetura, um projeto de design permacultural. Vamos começar a entender esses processos aí e viver num ambiente mais saudável. Perfeito, Gustavo. Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram conosco. E até isso, a gente. próxima. Semana Beleza. que vem tem mais. Valeu, gente. Um Obrigado abraço. aí. Boa noite para todos. Boa noite Axé. a todos. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, tchau. Gustavo. De nada, Tchau, querido. Tchau, tchau. tchau.